Olá, eu sou o pastor Ricardo Ribeiro, do Ministério Apostólico Atos 2, e este é o vídeo treinamento de libertação de territórios, mais especificamente, libertação de casas, de ambientes. Antes de falar sobre o assunto em questão, eu gostaria de ler um texto contigo, se você puder acompanhar na sua Bíblia. Abra, por favor, em Levítico, capítulo 14, versículo 35 e 36. Então virá aquele de quem for a casa e o fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que há como que praga em minha casa. E o sacerdote ordenará que despejem a casa, antes que venha o sacerdote para examinar a praga, para que tudo o que está na casa não seja contaminado. E depois virá o sacerdote para examinar a casa. O versículo 37 diz: e vendo a praga, eis que, se a praga nas paredes da casa tem covinhas verdes ou vermelhas, e parecem mais fundas do que a parede, então o sacerdote sairá daquela casa para fora da porta da casa e fechará a casa por 7 dias. A Bíblia fala sobre libertação. Desde Gênesis a Apocalipse, o Evangelho é o Evangelho da libertação, e a palavra de Deus vem nos tratando como Jesus, o libertador. Mas do que se trata a libertação especificamente? O texto que nós lemos é um texto onde o Senhor dá a orientação para que todos aqueles que habitam em uma casa e percebam que uma casa está passando por uma maldição que envolve a atuação da enfermidade e de demônios, procure a ajuda de um sacerdote consagrado e especializado para que este venha fazer o ritual da purificação. Quando Jesus Cristo, em Mateus capítulo 10, versículo 12 em diante, dá aos discípulos a autoridade para curar enfermos e expulsar demônios, a orientação de Cristo aos discípulos é sair pelas cidades e procurar nas cidades casas onde o líder, o dono da casa, abra a porta e abra o coração para que a palavra seja pregada naquele lugar. Nós compreendemos através da palavra de Deus que uma verdadeira libertação deve começar dentro de casa. Afinal, o ambiente onde nós moramos, onde nós vivemos, deve ser o ambiente mais puro, mais sagrado, mais santo de toda a terra. Talvez nós não consigamos deixar, por exemplo, a igreja um lugar totalmente puro, porque a igreja é um lugar onde existe o entra e sai de pessoas doentes, de pecadores e até mesmo de pessoas oprimidas e possuídas por demônios. Mas nós temos o direito e temos o dever de trabalhar para que essa libertação, para que essa purificação atue dentro da nossa casa, de maneira que na sua casa você possa ter paz, alegria, saúde, proteção, descanso. É dentro da sua casa em que os sonhos do Senhor serão enxertados no seu coração. É dentro da sua casa onde a maior e principal igreja, chamada família, estabelecerá o seu alicerce, as suas bases. O apóstolo Paulo diz em Efésios, capítulo 6, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra potestades, principados, dominadores e hostes espirituais da maldade que operam nas regiões celestiais. Principados e potestades são a superintendência do inferno. São demônios que criam arquétipos espirituais para poder interferir na sociedade através de cultura, através de costumes, de hábitos, através de práticas malignas. Mas são os dominadores, aqueles demônios que interferem diretamente no dia a dia, oprimindo, possuindo pessoas e animais, movendo objetos, trazendo sensações macabras e horripilantes ao dia a dia do povo. A palavra dominador no original significa cosmocrator. Cosmo, no grego, é o território ou o ambiente terreno material. E krator significa aquele que tem direitos. Cosmocrator significa aquele que tem direitos no território.
Esses são os demônios que atormentam o dia a dia da sociedade. E estes espíritos malignos não atuam apenas na feitiçaria, na macumba, no candomblé, mas atuam no dia a dia, inclusive da igreja. No decorrer deste treinamento, você vai ver que a maldição territorial existe e está mais perto de cada um de nós do que nós imaginamos. Uma certa vez, eu recebi na minha casa a visita de um irmão de uma igreja muito grande no Rio de Janeiro, e este irmão trouxe uma oferta para nos dar, e diz ele que era uma oferta de gratidão por um conselho que nós demos por telefone para ele. E nós recebemos aquela oferta e compramos todo o equipamento da igreja que na época nós estávamos fundando lá em Vigário Geral, no Rio de Janeiro. Mas ao entrevistar aquele irmão, eu perguntei para ele qual foi o conselho que nós demos por telefone. São tantas pessoas que nós atendemos e orientamos. E ele me disse que certa vez ele ligou para a nossa casa. Eu estava viajando, mas a minha esposa o atendeu. E ele disse que, mesmo sendo um cristão santo, correto à luz da palavra de Deus, ele estava sofrendo de algumas coisas estranhas na sua casa. Ele não conseguia dormir no escuro, tinha pesadelos, ouvia vozes e barulho de corrente se arrastando, portas e janelas se batiam de maneira estranha, os animais ficavam inquietos, ele tinha pesadelos e visões durante a madrugada, e a minha esposa deu toda a orientação, a mesma orientação que nós estaremos falando através do treinamento que você está assistindo, e aquele irmão praticou, e a sua casa, logo nos dias seguintes, se transformou em um ambiente abençoado, em um lar de paz. Inspirado na história desse irmão, eu preguei muitas vezes sobre o tema, e hoje nós estamos aqui para poder trazer esse ensinamento através de DVD e abençoar a sua casa. Que você aprenda, pratique e que o Senhor te levante como um libertador, transformando a sua casa e a casa de todos aqueles que você conhece em ambientes de santidade e de paz, no nome de Jesus. Alguns anos atrás, um filme fez muito sucesso na televisão, cujo título era Poltergeist. A história de uma adolescente que começou a ver na sua televisão imagens do além e começou a ouvir vozes dentro de casa, sentir a presença maligna, e aquela adolescente ficou possuída por demônios. E no decorrer do filme, aquela moça começou a ver objetos se movendo pela casa, alguns objetos voavam, e aquela situação terrível de uma casa mal assombrada se tornou um assunto polêmico e assustador que ficou incutido no subconsciente da sociedade até os dias de hoje. E a pergunta que eu gostaria de fazer para você é a seguinte: você acredita em casa mal assombrada? Você acredita que objetos podem se mover sozinhos? Nós vamos saber e vamos aprender neste treinamento que este assunto é algo comum, mais comum do que você pensa, e talvez até mesmo a casa onde você habita é uma casa assombrada por demônios. Casa mal assombrada nada mais é do que um ambiente onde o inimigo, um espírito maligno, de alguma maneira consegue atuar. Evidentemente que existem casas muito mais atormentadas do que outras, mas se a sua casa tem algum sinal de influência maligna, sem dúvida que é uma casa mal assombrada. E se o diabo está agindo ali, ele está matando, roubando e destruindo. Porque é isso que a palavra diz: o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Nós vamos identificá-lo, repreendê-lo, para que a bênção do Senhor atinja cada canto do seu lar.
Eu quero falar agora sobre algumas evidências de uma casa visitada ou oprimida por espíritos malignos. Neste mapeamento, eu gostaria que você marcasse em um documento, marcasse em um papel, tudo aquilo que você identifica no seu dia a dia, para que no decorrer do treinamento você possa fazer a libertação territorial na sua casa. Medo de escuro. Quando uma pessoa não consegue dormir em paz no escuro, contrariando o que diz a palavra de Deus, que em paz eu me deito e logo pegarei no sono. Salmo 91 fala de demônios que encontram força na escuridão, mortandade que se move na escuridão, peste que se move na escuridão. Alguns demônios, quando nós apagamos as luzes, eles encontram facilidade para se apresentar, às vezes aproveitando de um objeto, como uma roupa pendurada em um paletó, e a pessoa olha e pensa que viu o demônio, mas quando ela acende a luz, ela pensa, não, era apenas uma roupa. Mas quando ela apaga a luz de novo, sente presença maligna e sente o medo, a assombração do demônio. Lugares com sensação tenebrosa, como se tivesse alguém observando. Vultos, barulhos estranhos, a sensação de estar sendo observado por alguém. Mesmo que você não perceba essa pessoa, muitas pessoas às vezes acordam de madrugada para ir ao banheiro, para ir beber água, e passando pelos corredores, elas sentem como se tivesse alguém ali, observando seus passos, seus movimentos. Objetos que desaparecem sozinhos dentro de casa. Quase todas as pessoas já enfrentaram uma vez a experiência de colocar um objeto em algum lugar e aquele objeto misteriosamente desapareceu. E essa pessoa procurou, e depois de procurar muito, ela olhou novamente para um lugar que ela procurou, e aquele objeto estava ali. Existem demônios que conseguem pôr a mão sobre um objeto e fazer aquele objeto desaparecer para trazer perturbação, inquietação, confusão e até mesmo acusações indevidas dentro de um lar. Objetos que se movem, o que nós chamamos de efeito poltergeist. Esse efeito já é conhecido até mesmo pelas crianças, com aquela brincadeira do copo que se move, uma brincadeira muito comum no dia a dia daqueles que não conhecem a palavra de Deus. Aparelhos de televisão e de rádio que se ligam sozinho ou que desligam sozinho. Mudanças de comportamento em um ambiente. Geralmente, quando uma família se muda de uma casa para outra, e naquela outra casa, os demônios que atuam ali mudam o comportamento do marido, da esposa, e alguém vem a dizer, poxa, foi só se mudar que alguém mudou a sua maneira de agir, a sua maneira de pensar. Isso pode ter acontecido por causa de uma opressão de um espírito territorial que habita justamente naquele lugar assombrado por demônios. Ter a impressão de que viu algo no espelho e depois de olhar novamente não vê mais nada. Comportamentos que mudam depois de se mudar ao endereço, acabamos de falar sobre isso. Objetos que quebram e estragam com facilidade. São evidências de um território assombrado por espíritos de miséria e de destruição. Algumas estranhas manifestações durante o sono. Por exemplo, aquela sensação de enforcamento. Muitas pessoas nos procuram com esse problema, dizendo que muitas vezes estão dormindo e sentem como se mãos estivessem agarrando no seu pescoço, e elas tentam chamar o nome de Jesus e tentam pedir ajuda, mas não conseguem, porque perdem totalmente a respiração, e depois de alguns minutos de batalha, o ar volta a circular pelas suas narinas e pelos seus pulmões, e ali ela acorda apavorada e percebe que foi atacada por um espírito maligno. Sonhar que está lutando contra demônios ou expulsando demônios. Sonhar que está caindo. Geralmente, as pessoas que são atacadas por espíritos malignos durante o sonho, elas costumam dar um pulo muito parecido com aquele pulinho que a pessoa dá quando incorpora uma entidade maligna ou quando essa entidade é repreendida. Sonhar que está voando, sair do corpo durante a noite. Muitas pessoas deitam para dormir e durante a madrugada elas acordam voando e olham para o seu corpo na cama e fazem uma viagem astral involuntária.
consequência da atuação de legiões demoníacas naquela localidade. Sonhar com um movimento e acordar com um barulho. Eu mesmo, uma certa vez, sonhei que eu estava dirigindo um carro e o carro bateu em um poste. E na hora que o carro bateu no poste, no sonho, algo estava acontecendo na minha casa. Um objeto caiu perto de mim, tentando me atingir. E a minha mente, enquanto eu sonhava, revelava para o meu subconsciente aquilo que estava acontecendo naturalmente na realidade paralela. Pesadelos constantes, insônia, dificuldade para dormir, ouvir vozes te chamando, barulho de corrente se arrastando, janelas e portas se batendo. Tudo isso são sinais muito comuns no dia a dia da sociedade, inclusive do povo de Deus, evidências da presença maligna dentro de um ambiente. Certa vez, há alguns anos atrás, eu ouvi a voz de um anjo me chamando. Eram 2h da manhã, o meu filho era recém-nascido, e o anjo disse para mim assim, vai até a cozinha. Então eu acordei, com aquela voz do anjo de Deus, eu corri para a cozinha, e eu não vi nada de errado. Mas como eu já havia acordado, eu senti vontade de fazer um café. E quando eu olhei para a cozinha, fui até o fogão, todos os registros do gás estavam abertos. E aí eu fechei e compreendi que o anjo do Senhor estava me avisando que alguma presença maligna conseguiu a legalidade de abrir o gás e daqui a alguns instantes, certamente, todos nós ali estaríamos mortos pela inalação do gás. Se na tua casa pessoas vivem doentes, com enfermidades que os médicos não conseguem descobrir, e ainda que sejam curadas, logo depois ficam doentes com outras enfermidades, isso também pode ser uma característica de um lugar assombrado por demônio. Isso acontece porque espíritos malignos foram invocados, talvez até por moradores que moraram antes daquela casa, ou por práticas dos moradores atuais. E esses demônios estão requerendo algo que eles pensam ser deles. Enquanto não forem repreendidos, eles continuarão atormentando. A palavra de Deus diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nos capítulos seguintes, nós vamos conhecer o nome dos demônios que costumam atuar dentro de uma casa e vamos compreender como fazer uma libertação de um território com detalhes. Continue atento e que Deus te abençoe. Olá, neste capítulo eu gostaria de falar sobre as duas maneiras principais que os dominadores encontram para atuar dentro de uma casa, transformando o ambiente em um ambiente assombrado pelos demônios. A primeira e mais conhecida maneira de atuação demoníaca é através de ataques, opressão e possessão, ou seja, atuando diretamente no indivíduo, no caso em que estamos falando, o morador do ambiente. Existe uma diferença entre ataque, opressão e possessão. Ataque é quando uma pessoa está coberta pelo sangue de Jesus Cristo, é um crente fiel, participa da igreja, vive em santidade, e a Bíblia diz, aquele que é de Deus, o maligno não toca. Por isso, o espírito maligno não tem como entrar dentro dessa pessoa, oprimindo ou possuindo. Mas ele pode atacar. No Salmo 91, a Bíblia fala sobre as setas que voam de dia. E essas setas são como flechas espirituais enviadas pelo espírito maligno,
que atingem uma pessoa, trazendo algum tipo de desconforto mental, de maneira que essa pessoa fique irritada, perturbada, inquieta, ansiosa e até mesmo com algum tipo de dor ou enfermidade. Como é que um demônio pode colocar enfermidade em uma pessoa coberta pelo sangue de Jesus? É muito simples, através da influência na mente, no pensamento. A Bíblia diz que aquilo que nós pensamos, nós acabamos nos tornando. Por exemplo, se você estiver assistindo um filme de televisão onde o personagem quebra o braço, naturalmente você vai colocar a mão no lugar do braço onde o personagem sofreu o ataque. Não é diferente quando, por exemplo, alguém começa a chupar um limão e outra pessoa que está assistindo a cena enche a boca de água, de saliva, porque o corpo está enviando proteção, apesar de quem está chupando o limão é uma outra pessoa. A nossa mente, ela influencia o nosso corpo diretamente, de acordo com aquilo que nós estamos vendo, ouvindo ou pensando. E se a nossa mente estiver vazia ou distraída, vulnerável aos ataques malignos, automaticamente todo o nosso corpo será influenciado por esse ataque externo. Já uma opressão é diferente. É quando uma pessoa tem um pecado não confessado e o espírito maligno encontra a possibilidade de ficar tão perto dessa pessoa que o próprio demônio vai estar influenciando a personalidade da pessoa, influenciando os movimentos, influenciando a aparência, influenciando as atitudes e o corpo, mesmo sem precisar possuir literalmente essa pessoa. Então existe o ataque, existe a opressão e a possessão. A possessão é quando o espírito maligno literalmente incorpora dentro da pessoa, de modo que agora essa pessoa já não pensa por si e o corpo da pessoa está sendo usado diretamente pelos desígnios do espírito que o conduz. Esta é a primeira parte na qual o dominador ele interage de diversas maneiras dentro de uma casa, e nós vamos ver no capítulo seguinte cada um dos dominadores principais que atuam no dia a dia da sociedade brasileira. Mas existe também a manipulação de objetos. É a maneira pela qual os espíritos malignos podem mover, fazer desaparecer, derrubar objetos para transformar o ambiente em um ambiente assombrado pelos demônios. Entenda que um espírito maligno jamais poderá incorporar em um objeto. A incorporação só pode acontecer onde há vida. Demônios incorporam em animais, incorporam em pessoas, mas não podem entrar em mortos, por exemplo, porque o morto já não tem mais vida, não deixa de ser um objeto. E não podem entrar em objetos propriamente dito. O que os espíritos dominadores conseguem fazer, e mesmo assim nem todos eles, mas apenas algumas legiões, eles conseguem mover um objeto, como alguma pessoa já pôde testemunhar, sobre objetos que se arrastam, objetos que caem, objetos que desaparecem dentro de uma residência. Agora é importante que você saiba que os objetos consagrados ao demônio têm uma maior probabilidade de ser usado por ele. Por exemplo, uma Bíblia jamais poderá ser usada por um espírito maligno. Um demônio não pode fazer uma Bíblia desaparecer, uma Bíblia voar, uma Bíblia se arrastar, porque esse é um objeto santo e consagrado por Senhor Jesus Cristo. Mas imagine comigo um boneco de um monstro, por exemplo, ou um crucifixo, que é um objeto de idolatria, ou uma garrafa de cerveja, uma vela aromática usada em reuniões místicas, em cultos pagãos. Todos esses objetos, por si só, já pertencem ao espírito maligno. Também um objeto que aparentemente não tenha nada de errado, um objeto comum do dia a dia, como um prato ou uma camiseta, mas já saindo de fábrica, consagrado pelos donos. Eu conheci, esses dias atrás,
um pastor que me contou que ele recebeu de presente de aniversário uma cesta de café da manhã. E, curiosamente, depois daquele dia do aniversário, os familiares daquela casa começaram a ficar doentes. E eles oraram várias vezes, repreenderam a enfermidade e não encontraram o motivo da doença, até que uma certa noite o Senhor falou com o pastor dizendo assim: procure saber a origem do cesto onde esses produtos do café da manhã vieram. E eles descobriram que a irmã que deu o presente inocentemente entrou em uma loja de produtos de candomblé e viu aquela cesta de palha e comprou, e ela mesma montou a cesta e deu de presente. Então, uma cesta, algo comum, mas havia uma origem maligna. E por causa daquela origem maligna, o espírito maligno também pôde estar naquele lugar. Eu queria falar sobre a história do brinquedo assassino. Não do filme Brinquedo Assassino, que foi um sucesso de bilheteria há uma ou 2 décadas atrás, mas sobre a famosa história da boneca que ficou endemoniada e enforcou uma criança. Talvez você já tenha ouvido falar. Dizem que foi uma boneca chamada Amiguinha ou a boneca da Xuxa, mas conta a história que circulou nos jornais há alguns anos atrás, de que uma criança foi encontrada morta na sua cama e sob seu pescoço uma boneca estava ali a agarrando. Eu quero dizer que o espírito maligno não entra na boneca. Um demônio não pode olhar através dos olhos de um brinquedo, porque um brinquedo não tem olhos. Ele tem pintura, que é muito diferente dos olhos reais e naturais criados por Deus. O brinquedo parece ter braço, mas ele não tem braço. Aquilo nada mais é do que objeto. Então, como funciona isso? Como o espírito maligno pode usar um objeto? Eu tenho aqui 2 brinquedos que eu trouxe para te mostrar. E existe uma diferença entre esses 2 brinquedos. Um deles é uma estátua e o outro é um brinquedo de plástico com dobradiças e movimento. Então, o que o espírito maligno faz é manipular as moléculas de maneira que este brinquedo ele vai ser arrastado. Imagine, por exemplo, eu estou aqui representando esse espírito maligno, eu vou mover esse brinquedo, mas você finja que eu não estou aqui. Então, para quem está olhando, vai ver somente o brinquedo se movendo, movimentando as suas dobradiças, e esse brinquedo poderia, então, estar sendo levado até aquela criança, debruçar sobre o pescoço daquela criança e matá-la, dando a impressão que o boneco foi possuído, literalmente, pelo demônio. Isso não pode acontecer, por exemplo, com esse outro brinquedo, porque esse brinquedo não tem dobradiças. O máximo que o demônio poderia fazer é arrastá-lo e derrubá-lo sobre aquela criança. Essa é uma situação corriqueira. Esse brinquedo aqui pertence ao meu filho e eu não tenho nenhuma orientação pessoal sobre a marca do brinquedo, mas nós que somos pais temos que ter muito cuidado com o tipo de brinquedo e até mesmo o tipo de objeto que entra dentro da nossa casa. Eu quero terminar este capítulo contando uma experiência quando o meu filho Rafael tinha cerca de 4 ou 5 meses. Ele tinha o seu quartinho novo e meu filho tinha uma dificuldade muito grande para dormir. Todas as noites ele gritava, ele ficava desesperado, ele ficava inquieto. E, naturalmente, a minha esposa levantava durante a madrugada para tentar amamentá-lo e ver se o problema dele era a fome. E eu ficava no meu quarto, deitado, tentando dormir, mas noite após noite eu tinha rápidas visões, pequenos flashes de visão, e cada noite eu via uma espécie de aranha. Na primeira noite eu vi uma aranha de ferro, um rápido flash. Na segunda noite eu tive uma visão de uma aranha normal, uma aranha caranguejeira. Na terceira noite, eu vi um robô-aranha cobrindo todo o prédio onde eu morava. Na quarta noite, eu vi o Homem-Aranha. E eu não compreendia por que tantas aranhas.
E uma noite dessas eu resolvi ir até o quarto do meu filho orar durante a madrugada. E quando eu entrei no quarto, em cima do guarda-roupa, um brinquedinho, bonito inclusive, no formato de uma aranhazinha. E eu procurei para ver se eu via no brinquedo evidência maligna, algum símbolo, algum formato de demônio. Eu não encontrei nada disso. Mas mesmo assim, eu quebrei aquele brinquedo. Eu repreendi o demônio. Não adianta apenas destruir o objeto. É necessário repreender o demônio. Depois que eu fiz aquilo, nunca mais o meu filho teve dificuldade para dormir. Pelo contrário, ele chamou a atenção de muitos parentes nossos, porque ele era uma criança de 1 ano de idade que toda vez que queria dormir, ele mesmo deitava no sofá e dormia a madrugada inteira, porque diz a palavra do Senhor, em paz eu me deitarei e logo pegarei no sono. São coisas como essa que têm sido ignoradas pela igreja. Tem pastores e tem líderes que preferem ignorar uma situação que acontece no dia a dia, dizendo que demônios já não têm mais poder na casa do crente. Por outro lado, conduzem um rebanho sofrido, um rebanho amarrado, um rebanho desesperado, porque não aprendeu a lutar contra o mal. A palavra do Senhor diz: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra os principados, potestades, dominadores e hostes espirituais do mal que operam nas regiões celestiais. Que Deus te abençoe. Até o próximo capítulo. Neste capítulo, estaremos falando sobre algumas entidades da baixa magia, conhecida como feitiçaria, candomblé, e a área de atuação de cada uma dessas entidades no dia a dia da família e da sociedade. Quero lembrar que tudo que eu estarei falando aqui foi baseado na própria cultura dessas religiões que ainda há pouco citei, de modo que nós não estamos de maneira alguma acrescentando ou denegrindo a imagem. Mas também acreditamos que estes mesmos espíritos malignos que atuam dentro dos terreiros das religiões são os demônios que atuam no dia a dia e que são repreendidos na autoridade do nome de Jesus Cristo. Por isso eu gostaria que você assistisse esse capítulo agora com bastante vigilância, afinal nós estaremos falando o nome de alguns demônios, e se ao assistir esse capítulo você sentir alguma presença maligna, não tenha medo, congele a imagem e repreenda em nome de Jesus Cristo. Eu sugiro que você não assista próximo a crianças para que as palavras de maneira alguma impressionem e traga algum tipo de desconforto. Mas como libertador, é importante que você conheça este assunto que eu estarei falando agora. Primeira entidade, conhecida na baixa magia como Exu Caveira, são espíritos malignos que atuam na área da saúde, trazendo enfermidades sem causa aparente, cujos médicos, na maior parte das vezes, não conseguem identificar e levam sempre à morte. Então, em ambientes onde há enfermidades com dificuldade para identificação e cura, podemos repreender essa entidade em nome de Jesus Cristo e essa maldição será anulada. Tranca-rua são demônios que atuam cancelando oportunidades, fechando portas. Mas a Bíblia diz que a porta que Deus abre ninguém pode fechar. Então, sempre que alguma coisa boa que está para acontecer deixa de acontecer, e se as portas que vão se abrindo da mesma maneira vão se fechando, repreenda esse demônio no nome de Jesus Cristo. Uma entidade chamada Pombagira é um espírito maligno que influencia o comportamento dos oprimidos,
colocando prostituição, sensualidade exagerada e mudança do comportamento sexual, fazendo homens terem desejos por outros homens e mulheres terem desejos por outras mulheres. Da mesma forma, eu digo que se repreender essa entidade, em nome de Jesus Cristo, essas maldições serão anuladas de sua casa. E nos capítulos seguintes nós estaremos explicando devidamente como fazer esta oração de guerra espiritual. Exu morcego. Esse demônio estimula o desejo pela prostituição acompanhada de violência, o estupro. Dizem que esse espírito maligno se alimenta com o cheiro do sêmen e do sangue causado pela prostituição e pela violência. O Mulu, essa entidade maligna, coloca epilepsia. As pessoas geralmente caem se debatendo, desmaiam e têm convulsões. Ao repreender esse demônio, que foi confrontado por Jesus Cristo algumas vezes nos evangelhos, a vítima nunca mais passa por esse tipo de agressão. Zé Pilintra, conhecido também como o espírito malandro ou espírito da malandragem, trabalha colocando vício por alcoolismo, fumos e drogas. As pessoas que não conseguem se libertar de tais vícios, quando passam por uma libertação especificamente nessa área, se tornam totalmente livres dessa maldição. Exu Tiriri. Seu nome nos lembra até o nome de um deputado federal e comediante conhecido como Tiririca. E curiosamente, a característica do Exu Tiriri é o enfraquecimento mental, desejo por contendas, infantilidades e fofocas. Exu da morte causa depressão, amargura e desejo de suicídio. Geralmente uma pessoa que tem tudo para ser feliz acorda de uma noite para um dia com um aperto no coração, uma tristeza inexplicável, vontade de se afastar das pessoas e procura, a cada dia que passa, lutar contra a própria vida, acabando por se suicidar. Preto Velho é uma entidade representada por uma pessoa idosa, causando nas vítimas dores nas costas, reumatismo, esterilidade sexual e pobreza. Ainda que essa pessoa tenha um bom emprego, não consegue acumular bens. Exu da Tronqueira. Esta entidade maligna trabalha colocando insônia, fazendo as pessoas trocarem a noite pelo dia e o dia pela noite. Pombagira Rosa Vermelha estimula o desejo pela pornografia através das mídias, televisão, internet, revistas. E também é o espírito maligno que trabalha através da pornografia, através de danças sexuais, como no caso das danças de funk, que são simbologias claras de uma relação sexual. Maria Mulambo, espírito maligno que se alimenta do mau cheiro e da aparência da miséria. Portanto, esse demônio vai fazer de tudo para que a pessoa não queira limpar a sua casa e deixe as coisas velhas e maltratadas para que ela encontre espaço para atuar. Pombagira Velha e Zé Preguiça. Ambos são o nome do demônio que trabalha com desistência no meio do fazer, fazendo uma pessoa abandonar uma faculdade no meio, uma prestação, um compromisso, um sonho, adiando compromissos, causando desânimo, preguiça e fraqueza. Exu Sete Encruzilhadas. Esse é o espírito que coloca incredulidade e dúvida no coração das pessoas. Ierê, também conhecido como o Exu Mirim, cuja entidade é homenageada no dia de Cosme e Damião, é um espírito maligno que estimula as pessoas a terem brigas infantis e também é o demônio que move objetos
e faz as coisas desaparecerem. Talvez você se lembre daquele antigo seriado chamado Sítio do Pica-Pau Amarelo, onde um personagem chamado Saci tinha o hábito de aparecer na janela e ele roubava os objetos e ficava dando gargalhada. Aquele personagem representa o Exu Mirim, também chamado de Herê, o demônio que se diverte trazendo confusão e infantilidade para dentro dos lares. Todos esses demônios são apenas alguns dos diversos tipos de atuação maligna que existem no dia a dia de uma casa que não passou por uma libertação total. Talvez você seja cristão, até mesmo há muito tempo, mas a Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. E a minha função neste treinamento é trazer para você o conhecimento de que o demônio também se apoia em objetos. Vamos falar mais à frente sobre a Operação Pente Fino. Como você eliminar da sua casa pontos de apoio que permitem que os demônios se achem no direito de permanecer naquele lugar. Muitas vezes nós fazemos uma oração, repreendemos o mal, e daqui a um dia, a 2 dias, toda a maldição volta, até mesmo mais forte, porque a nossa casa tem legalidades, direitos legais para que os dominadores atuem. Então agora, nesses capítulos finais, nós estaremos aprendendo a identificar os pontos de apoio de maldição dentro de casa e como fazer uma libertação para que a bênção esteja no seu lar. Você sabe o que é um ponto de apoio? Quando um alpinista está subindo um rochedo ou uma montanha, ele carrega cordas, ganchos e pinos. Esse equipamento é usado para que o alpinista, a galgar novas alturas, a cada 10 ou a cada 5 metros, o alpinista vai chumbar na parede ou na rocha um pino com um gancho, de maneira que, caso haja algum desequilíbrio ou algum acidente e ele venha a escorregar, ele não cai até o início, tendo o risco de um dano ou até mesmo de uma morte. Pelo contrário, a sua queda vai ser de, no máximo, 5 metros. Ele estará preso na corda e no gancho, e dali, de onde ele estava, ele dará continuidade ao seu percurso. Essa estratégia também é uma estratégia espiritual usada pelos demônios que atuam em territórios, em residências. E os demônios também sabem prender os seus pinos espirituais, de modo que, quando uma equipe de libertação faz uma oração, mesmo que seja uma oração forte, uma oração de autoridade, o poder de Deus vai varrer os demônios da localidade. Mas depois de alguns minutos ou de algumas horas, aqueles espíritos malignos voltarão ao lugar onde eles estavam e dali continuarão os seus percursos. Como são esses pontos de apoio? Pontos de apoio são estratégias que o espírito maligno tem de colocar dentro de um ambiente costumes, hábitos, práticas ou objetos, de maneira que ele estará argumentando no mundo espiritual que estes objetos ou que estas práticas e costumes pertencem ao inferno, de modo que, sendo assim, o demônio terá direito legal de atuar naquela localidade ou naquele objeto. Neste capítulo eu estarei falando sobre estas práticas e sobre estes objetos, dando uma relação de exemplos que você pode estar fazendo um mapeamento na sua casa. Mais uma vez eu digo que este treinamento é para você. Você pode usar para abençoar o seu vizinho, seus familiares,
Mas de nada vai valer você abençoar outras pessoas se você não começar dentro da sua casa, dentro da sua vida. Então procure observar este treinamento com atenção e praticá-lo. A minha direção é que você, ao terminar este capítulo 5, pare o treinamento e faça a prática dele na sua casa. Observe, faça o mapeamento, procure práticas malignas, objetos consagrados, para que no capítulo seguinte eu possa estar orientando como você vai fazer a libertação da sua casa. Primeiro tipo de prática é a presença de objetos que representam personalidades malignas. Por exemplo, objetos, brinquedos, pinturas ou estátuas em forma de bruxinha, anjo, duende, heróis e vilões da televisão, monstros e aberrações. Eu, quando era adolescente, eu tinha o hábito de jogar um jogo de videogame muito conhecido chamado Mortal Kombat no fliperama. E anos depois eu já era crente, já estava fazendo seminário teológico e eu estava dormindo na minha casa e eu acordei e eu vi um demônio dentro da minha casa, um demônio, eu senti, esse espírito tinha 3 metros de altura, sua cabeça encostava no teto e ele tinha 4 braços e gritava comigo e me apavorou. Este demônio era uma cópia idêntica de um monstro do Mortal Kombat chamado Goro. Desde então, eu tenho, nas minhas libertações, identificado esse demônio atuando nos territórios. Então nós temos que ter muito cuidado com o tipo de imagem que nós trazemos para dentro de casa. Porque antes dele ser um personagem da televisão, ou um brinquedo, ou um herói dos quadrinhos, isso pode ter sido uma inspiração do inferno, que foi transformada em cultura para que inocentemente nós colocássemos dentro de nossa casa, dando assim a possibilidade do espírito maligno agir através deste objeto. Objetos ocultistas, como velas aromáticas, incensos. Objetos usados em rituais de idolatria, como, por exemplo, objetos ou imagens de santos e entidades católicas. Jesus Cristo homem, que é aquela foto do Jesus Cristo com olhos azuis e cabelo loiro, que não tem nada a ver com o Cristo que nós cremos, que é o Cristo ressurreto, que tem cabelos brancos como a neve, olhos como chama de fogo, e da sua boca sai uma espada afiada. Crucifixos, terços e até mesmo uma Bíblia católica, na qual foi inserido livros apócrifos que não têm comprovação da integridade do texto. Esses objetos são pontos de apoio de demônios. Objetos que representam o mundanismo, como, por exemplo, CDs de cantores profanos e mundanos que blasfemam contra Deus, blasfemam contra os ensinos da Bíblia e também têm a inspiração maligna. Eu não tinha esse entendimento, mas de alguns anos para cá o Espírito Santo tem me levado a observar com atenção o teor das músicas seculares. Por exemplo, a penúltima Copa do Mundo teve como hino oficial da Rede Globo de televisão uma música da Ivete Sangalo chamada Sorte Grande. E todas as vezes que a seleção brasileira jogava, todas as televisões do Brasil ligavam na Rede Globo, inclusive a televisão do pastor, a televisão do obreiro, a televisão do crente, porque todos nós gostamos do futebol, o Brasil é o país do futebol. E ao assistir o futebol, no fundo musical, se repetia toda vez, em todo o Brasil, ao mesmo tempo, um grande culto a Satanás, através da música que dizia: a minha sorte grande foi você cair do céu, minha paixão verdadeira, é lindo o teu sorriso, o brilho do teu rosto, anjo querubim. Uma música com adoração direta a Satanás. Então nós temos que ter cuidado com a fonte de inspiração da música. Até mesmo músicas evangélicas. Alguns anos atrás foi descoberto que um grande sucesso evangélico que tocava nas rádios foi escrito por um espírita. E o compositor espírita vendeu a música para o evangélico gravou e se tornou sucesso. E essa música
ela fazia bem para o intelecto de quem ouvia, mas fazia mal para o espírito. Jogos de videogame com cenas violentas e satânicas. Muitas pessoas tentam combater a violência no Brasil, mas não compreendem que o espírito de violência não é enxertado no morro ou na favela. O espírito de violência é enxertado dentro dos lares, através de humildes e de simples brincadeiras que colocam desde da infância no subconsciente da criança o desejo por segurar armas, por matar pessoas, por decapitar pessoas. Revistas pornográficas são pontos de apoio dos espíritos de adultério, dos espíritos de prostituição, de crise conjugal, de frigidez sexual, idolatria. Quadros com imagens esotéricas, místicas ou subliminares. Muitas vezes, um quadro, uma pintura que nós temos em casa, que até mesmo ganhamos de presente de uma pessoa inocente que comprou e não sabia o mal que estava fazendo, mas aquela imagem está sendo colocada ali para trazer ao subliminar, ao subconsciente, uma revelação do inferno. Alguns anos atrás foi descoberto um quadro que estava em quase todas as casas, de uma criança com uma lágrima e um casaco de pele de animal. E quando se virava aquele quadro de lado, na verdade era um monstro que estava comendo aquela criança, o casaco era um monstro e aquela criança estava chorando. Um outro quadro que se vê muito nas casas, inclusive dos crentes, é um espelho com uma mulher pintada com um vestido vermelho. Aquela é a pombagira, a imagem clara da pombagira. Muitas vezes uma imagem abstrata, mas para o inferno, o significado que para nós é abstrato, para o inferno é algo comum, e a maldição entra na nossa casa mesmo sem percebermos. Livros de feitiçaria, livros de misticismo, livros de satanismo, livros de simpatias. Atos capítulo 19, versículo 19, diz que conforme as multidões se convertiam, milhares de livros eram queimados, de acordo com a orientação dos apóstolos no processo de libertação. O uso de cinzeiro e garrafa de cerveja na casa de crente deve ser renunciado, porque o cinzeiro e a garrafa de cerveja são altares de espíritos malignos. Para quem conhece um pouco do candomblé, o Zé Pilintra, estes dias mesmo eu encontrei em um jornaleiro, um jornal espírita, com a capa dizendo: o fumante encarnado satisfaz os desejos do espírito que está por dentro dele. Até mesmo no candomblé, na feitiçaria, no misticismo, eles orientam que as práticas pecaminosas que nós praticamos são consequências da fome de um espírito maligno que está incorporado na pessoa. Então, quando nós oferecemos um cinzeiro ou uma garrafa de cerveja para uma visita, na verdade nós estamos dizendo que somos coniventes com a atuação maligna na vida dela. Quando a minha família se converteu há 25 anos atrás, a minha mãe e meu pai tinham o hábito de receber visitantes que fumavam e que bebiam. E eu lembro que minha mãe sempre guardava um cinzeiro e uma garrafinha de cerveja para que os visitantes pudessem ter a liberdade. E quando a minha mãe se converteu, ela tirou de dentro de casa esses objetos e, como consequência disso, aquelas pessoas nunca mais nos visitaram. Ficaram chateadas, chamaram-nos de fanáticos, mas hoje praticamente todas aquelas pessoas que outrora nos chamavam de fanáticos são convertidos ao Evangelho, são homens de Deus, mulheres de Deus, e são impactados com o nosso testemunho e intrepidez que tivemos no momento de nossa conversão, de nossa experiência com Deus. Também o perigo da maldição vinda pela televisão, as novelas dos canais conhecidos, a Rede Globo, da Rede Record de televisão, são novelas que estimulam o adultério. Geralmente, o homem ou a mulher que assistem a novela torcem pelo adultério, porque o casal é um casal
que foi mal instituído, mas quando aquela mocinha namora com aquele outro mocinho, a novela fica mais bonita, fica mais romântica, e nós inconscientemente acabamos sendo coniventes com adultério, com bruxaria, com monstruosidades, como foi o caso da novela sucesso aí dos Mutantes, Caminho de Coração. Somos coniventes com o espiritismo, como foi o caso da novela A Viagem, Eterna Magia e tantas outras novelas da Rede Globo de televisão. E hoje em dia, o povo de Deus tem sido conivente através das novelas com o homossexualismo, assistindo programas de homossexualismo como a brincadeira do Tom Cavalcante, do Bofe de Elite, ou novelas onde o homossexual é sempre a pessoa mais animada, sempre a pessoa mais alegre, e nós rimos na novela, nós brincamos na novela, mas no dia a dia queremos contrariar, e o espírito maligno ele anula a nossa autoridade no mundo espiritual, porque somos coniventes com o inferno dentro de nossa casa. Filmes de terror. Eu, quando era mais novo, antes de me converter, eu era fascinado por filmes de terror. Assisti inúmeras vezes toda a série de Fred Krueger, A Hora do Pesadelo, filmes de assassinato e mutilação, como Faces da Morte, como Jogos Mortais, como Sexta-feira 13. Eu gostava de assistir essas coisas, mas depois que eu me converti, eu tive experiências com esses espíritos de pesadelos, com esses espíritos de morte, e quando fui liberto, aprendi que jamais eu deveria voltar a mexer com essas coisas, porque nós assistimos aquilo que o espírito que habita em nós gosta. Se você gosta de prostituição, talvez o espírito que habita em você é um espírito de prostituição. Se você gosta de violência, talvez o espírito que habite em você é um espírito de violência. Se você está apegado a vícios, talvez o espírito que habite em você é um espírito de vícios. Mas se você gosta de orar, de adorar, se você gosta das coisas de Deus, evidentemente que o espírito que habita em você é o espírito de Deus. A Bíblia é clara em relação a isso. Ela diz que a árvore é conhecida pelos frutos. Eu quero que você pense nisso com atenção e com carinho. Existia, no meu tempo de garoto, um desenho animado chamado He-Man. Significa ele, o homem. E He-Man era um príncipe chamado Adão, ou Príncipe Adam. Só que, de acordo com a história daquele desenho animado, todas as vezes que o Príncipe Adam era confrontado pelo espírito da caveira, ou pelo esqueleto, Adam ia até uma caverna cinzenta. A palavra caverna cinzenta, em inglês, significa Grey Skull, o castelo de Grayskull, e He-Man puxava sua espada e fazia um pacto com o inferno, e ele clamava os espíritos do mal, ele dizia, pelos poderes da caveira cinzenta, ou pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força. E naquele momento, aquele homem chamado Adão, aquele homem chamado Príncipe Adam, ele era incorporado de uma força sobrenatural, e apontava a espada para o seu gatinho chamado Pacato. Agora também, assustado, ele fica incorporado por um outro demônio chamado o Guerreiro, o Gato Guerreiro. E Adão e o Pacato agora são He-Man e o Gato Guerreiro. Muitas vezes a sua criança, o seu filho, ou você mesmo quando era criança, sentado na sua sala, assistindo aquilo, estava recebendo influências espirituais para transformar a sua vida em alguém com a força oriunda do mal. Um outro desenho animado que me chamava muita atenção e eu gostava quando era criança, o Thundercats, tinha um vilão chamado Mon-Ra. Mon-Ra, para quem não sabe, é a pior personalidade do Egito. É o Deus Sol, conhecido como Amon-Ra. E Mon-Ra, quando ele se transformava, ele invocava o inferno e dizia: espírito do mal, antigos espíritos do mal, transformem esta forma decadente em Mon-Ra. Agora imagine você
o seu filhinho ou você sentado diante da televisão e aquela voz que sai da tua televisão, na sala da tua casa, libera uma palavra profética dizendo: antigos espíritos do mal, transformem essa forma decadente em Monra. E os demônios, quando ouvem essa palavra, eles vêm até a tua sala e a única forma decadente que eles encontram para transformar é o seu filho ou você. Cabe ressaltar que isso há 15 anos atrás, há 20 anos atrás. Hoje em dia, os desenhos animados, os filmes, as novelas são muito mais claras em relação ao pacto com o inferno. Você precisa observar isso com atenção. São pontos de apoio também as práticas pecaminosas, como, por exemplo, a prática da violência. Se você pratica violência dentro da tua casa, você também está invocando os demônios da violência. Prostituição, palavrões, idolatria e simpatia. No nosso treinamento de batalha espiritual no casamento, eu costumo orientar o que se deve fazer e o que não se deve fazer no momento de relação sexual do casal. Pastor Silas Malafaia diz com muita propriedade que dentro de 4 paredes tudo vale. E eu tenho um pensamento quase que parecido com esse. Mas existem homens que só conseguem ter relação sexual com sua esposa se elas se vestirem de prostituta, se elas colocarem roupas de prostituta. E esses homens não sabem que, na verdade, eles só estão tendo esse prazer porque o espírito maligno que está atuando ali é um espírito de prostituição. Porque para transformar a sua esposa, uma mulher de Deus, uma mulher consagrada, uma princesa, em prostituta, como argumento para uma relação sexual, não há dúvidas que isso não vem do Espírito de Deus. Rituais ocultos dentro de uma casa, o que é isso? São rituais que foram feitos para atrair o demônio, mesmo que você não saiba disso. Por exemplo, objetos enterrados. Uma certa vez eu fui fazer uma oração em uma casa e Deus me deu a direção de cavar em alguns lugares. E conforme nós íamos cavando, nós encontrávamos ali objetos consagrados através de feitiçaria. Talvez a sua casa não tenha nenhum objeto maligno, aparentemente. Mas, quem sabe, um morador antigo enterrou dentro dos tijolos, dentro do embolso, debaixo do piso, escondido no quintal, pontos de apoio do maligno. Também pode acontecer o caso de borra de vela ou pós sendo jogados no seu quintal. Eu, pessoalmente, constantemente enfrento isso no meu dia a dia, porque na área de batalha espiritual que nós atuamos, é natural o espírito maligno usar os vizinhos feiticeiros contra nós. Então, vez por outra, eu e a minha esposa encontramos no nosso quintal borra de vela vermelha e preta, vela branca, derretida, pó que é jogado. Esta semana mesmo, eu tive um sonho, eu estava dormindo na casa da minha sogra no Rio de Janeiro, eu tive um sonho que eu sofri um acidente de carro e que o meu carro era totalmente destruído. E assim que eu acordei, eu fui ver se o meu carro estava lá ainda na calçada onde ele havia repousado. E o carro estava lá, mas sobre o meu carro existia pó de pemba, que foi jogado por algum feiticeiro para consagrar o meu carro para o acidente. Plantas trabalhadas. Nós sabemos que toda planta foi criada por Deus. O diabo não criou nada, ele só destrói ou imita. Mas existem 2 tipos de plantas principais que foram consagrados pelo inferno para ser um ponto de apoio. Uma delas é chamada espada de São Jorge, que é uma planta cujas folhas são compridas e parecem com uma espada. E geralmente, quando uma pessoa coloca uma planta dessa dentro de casa, essa planta já vem consagrada de algum lugar. E ali o espírito de violência, de agressividade, de rebeldia e de vingança, conhecido como São Jorge ou Ogum, tem liberdade para atuar. E também uma outra planta chamada Comigo Ninguém Pode, muitas vezes é usada como ponto de apoio da presença maligna.
Você pode observar que geralmente na casa de quem frequenta macumba, frequenta candomblé, no quintal sempre tem uma espada de São Jorge e uma comigo ninguém pode. É possível também que na casa onde você habita, ou no escritório onde você trabalha, antes de você morar, foi um lugar de culto ao demônio, ou lugar de idolatria, ou um lugar onde os espíritos eram invocados. Se você hoje não fizer uma oração de guerra repreendendo estes demônios, eles ainda estão aí, porque eles foram invocados, eles foram venerados. E a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sangue derramado através de violência, ainda que o detergente e a água tenham tirado esse sangue, a marca espiritual do derramamento de sangue permanece. Eu fiquei durante 6 anos pastoreando a nossa igreja em Vigário Geral, no Rio de Janeiro. E todo o tempo nós estávamos ali orando para que o sangue derramado naquela chacina de Vigário Geral, conhecida no mundo inteiro há 15 anos atrás, houvesse o perdão de Deus. Porque o sangue clama. Quando houve a briga entre Caim e Abel, o Senhor disse, o sangue de seu irmão clamou até mim. Então nós ficamos durante 6 anos ali, eu, a minha esposa, a minha igreja, a minha equipe, fazendo atos proféticos e repreendendo a maldição consequente do sangue derramado naquela chacina. E agora, alguns meses atrás, o Senhor nos direcionou a sair dali de Vigário Geral e nos mudar para Teresópolis, onde nós estamos iniciando uma nova obra. E eu fiquei muito feliz em assistir, agora, alguns dias atrás, a gravação do DVD da Fernanda Brum em Vigário Geral, em um lugar onde era conhecido pela violência, pela prostituição, pela chacina, pelo descaso. Foi assim que nós encontramos Vigário Geral quando nós abrimos aquele trabalho. E depois de tanto tempo de guerra, de oração, de ato profético, Deus está abrindo os céus sobre Vigário Geral, sobre Jardim América. E tem sido um lugar procurado pelos adoradores para poder marcar aquele lugar como adoração. Fico feliz por isso. E eu louvo a Deus pela vida da cantora Fernanda Brum, pela vida do cantor Kleber Lucas, que também tem feito trabalhos naquele lugar, pela vida de todas as pessoas que têm sentido no coração de orar e repreender a maldição oriunda pelo sangue derramado na chacina de Vigário Geral. Você também precisa observar na sua casa as maldições que entram através das compras que você faz em uma loja, num shopping, no supermercado. Por exemplo, perfumes e desodorantes. Nós temos sido impactados aí pelos comerciais de televisão dos desodorantes consagrados para adquirir mulheres, para adquirir homens, para adquirir dinheiro. Temos sido impactados pelo comercial do novo Axe, cujo slogan diz, usando esse perfume Axe, até os anjos vão cair do céu. A palavra Avon, uma das maiores marcas de cosméticos da atualidade no Brasil, a palavra Avon significa iniquidade. Então, muitas vezes nós compramos um perfume, um desodorante, e sem saber, nós passamos no nosso corpo algo que foi consagrado em uma grande fábrica. E não queremos prestigiar as empresas consagradas para Deus. Preste atenção no que eu estou te falando. O diabo tem entrado na casa de muita gente e entrado no corpo de muita gente através de coisas aparentemente simples, como perfumes, shampoos, desodorantes, batom, maquiagem, consagrando a aparência daquela pessoa para a maldição. Roupas com dizeres. Muitas vezes você compra uma camiseta com algo escrito em inglês e você não sabe o que está escrito, mas é uma palavra em chinês, em japonês, em hebraico e aramaico, ou até mesmo no português, mas você não sabe o significado, e aquela palavra é uma palavra de invocação. Aproveitando este assunto, quando você participa de um aniversário, de uma festa de aniversário, é comum se ouvir alguém cantando
É big, é big, é big, é big, é big. É hora, é hora, é hora do Ratimbum. A palavra Ratimbum é uma palavra celta usada antigamente em rituais de maldição. E muitas vezes, até mesmo num parabéns, o diabo insere na nossa cultura o hábito de anualmente renovar a maldição sobre a vida de alguém, dizendo é big, que significa é grande, é grande, é grande, a hora da maldição. Aí esses dias eu fui em um aniversário aqui em Teresópolis e eu vi alguém cantando é crente, é crente, é crente, é crente, é crente, que hora, que hora, que hora, hora, hora. Então, nós temos que ter cuidado com isso, com o que está escrito, com o que está sendo falado por nossos lábios, que até uma palavra que nós falamos atrai a presença do mal. Objetos com símbolos desenhados. Talvez você comprou um objeto ou algo que você comprou, um sapato, um cinto, né? Um objeto, um enfeite, com um símbolo que você não sabe o que é. E essa simbologia pode ser algo que representa algo terrível no mundo espiritual. E o caso de comidas amaldiçoadas. Hoje em dia os crentes já não oram nem quando entram na igreja, muito menos na hora de comer, na hora de beber. Se você ora para comer, meu irmão, mesmo que te ofereçam uma comida consagrada dentro do terreiro de macumba, a maldição vai ser quebrada. Nós temos autoridade para beber veneno e continuar sãos. Mas se você não ora, se você não consagra, existem pessoas que são colocadas no supermercado para andar para lá e para cá, botando a mão no feijão, no arroz e consagrando para o diabo. Então, quando você fizer suas compras, olhe e observe com atenção o que você está trazendo para sua casa. Muitas vezes você ganha um presente de alguém e você olha para aquele presente, você nem gosta muito, você nem se sente bem, mas usa ou coloca em destaque na tua casa com medo de desonrar quem deu o presente. Lembre-se que a sua casa é o lugar protegido. Se você não lutar pela proteção, ninguém vai fazer isso por você. Na minha lua de mel, assim que acabou a minha festa de casamento, eu fui com a minha esposa para casa e nós iríamos dormir em casa para viajar no dia seguinte. Mas assim que nós entramos em casa, um motorista havia ido antes de nós e colocado na nossa sala uma montanha de presentes que nós ganhamos. E naquela montanha de presentes, o Espírito Santo me deu a direção de orar um por um. Até mesmo antes da prática do relacionamento que nós estávamos esperando tanto, né? Como era a nossa lua de mel. Mas eu e a minha esposa abrimos presente por presente e olhamos um por um e quebramos muitos deles, jogamos fora muitos deles. Eu imagino que talvez algum parente ou algum amigo tenha comprado sem saber ou sem perceber, mas na minha casa, naquele momento tão lindo que era o primeiro dia depois do casamento, eu não ia permitir a presença do mal. Ainda que alguém ficasse chateado, ainda que alguém achasse que era fanatismo de minha parte, eu tenho 10 anos de casado e a minha casa é um lugar de bênção, a minha casa é um lugar de paz, a minha casa é um lugar protegido por Deus. E para finalizar, cuidado com objetos, fotos e vídeos de situações que você viveu no passado e que não foram coisas boas. Quem sabe uma carta de um ex-namorado, de uma ex-namorada. Quem sabe a foto de alguém que já morreu e que toda vez você olha para aquela foto e você tem sentimentos ruins, lembranças que te tiram da graça e da presença de Deus. Quem sabe um objeto que você ganhou de alguém que não pertencia a Deus, esse objeto até hoje te prende a um passado, que é um passado desagradável. E cuidado também com quem entra na sua casa. Muitas vezes uma visita vem aqui na sua casa para almoçar, para ver um filme contigo. A visita vem e o demônio vem junto. A pessoa vai embora, mas o demônio fica. O diabo usa isso, porque o diabo sabe que ele não vai ter facilidade para entrar na sua casa. Mas se você convida uma visita, essa pessoa vem e tudo que tem nela vem junto. Quando a pessoa vai embora, o diabo aproveita que já entrou e permanece ali. Naquele mesmo dia ou naquela mesma noite,
você tem um desentendimento com o marido, com a esposa, com os filhos, consequência daquela visitação maligna. No próximo capítulo nós vamos estar falando sobre como fazer a purificação do território, como fazer a retirada dos objetos malignos, como se faz a oração e a consagração no lugar. E logo depois estaremos dando as considerações finais deste treinamento. Que Deus te abençoe. Olá, chegamos finalmente ao último capítulo deste vídeo treinamento e o mais importante de todos, pois através deste capítulo você vai aprender a pôr em prática a libertação dentro da sua casa. Chamamos o capítulo de Operação Pente Fino, porque fazemos uma analogia a quando passamos um pente fino sobre nossos cabelos com o propósito de remover qualquer tipo de sujeira ou impureza, por menor que seja. Então, neste momento, eu quero ler um texto da Palavra de Deus que está em Deuteronômio, capítulo 25 e 26, que diz assim: As imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, e nem os tomarás para ti, para que não te enlaces neles, pois abominação são ao Senhor teu Deus. Não meterás, pois, abominações em tua casa, para que não sejas anátema, assim como ela. De todo a detestarás e de todo a abominarás, porque maldição é. O texto de Deuteronômio fala sobre objetos amaldiçoados, consagrados a divindades, que devem ser removidos de dentro de nossa casa, inclusive o material que foi usado para fazer tal objeto. No caso do texto, diz que devemos remover até o ouro e a prata que foi usado para fazer o acabamento e a cobertura. Nós vamos falar sobre como fazer esse pente fino, removendo de sua casa todos os objetos que nós falamos no capítulo anterior. Mas antes de falar sobre isso, eu queria te orientar a 2 cuidados que todo libertador deve ter antes de um processo de libertação de território. O primeiro cuidado é o cuidado com a incredulidade. Nós temos pregado sobre este tema durante os últimos anos, pelo Brasil inteiro, e o Senhor tem nos levado a residências dos mais diversos tipos de pessoas e mais diversos tipos de cristãos. E nós guardamos com muito carinho a opinião, respeitamos a opinião de cada pessoa acerca do que nós falamos. Porém, a incredulidade, muitas vezes, ela representa o medo de um desafio ou o medo de um confronto. Muitas pessoas preferem não falar das coisas espirituais, até mesmo com medo de enfrentar o inferno, de enfrentar o diabo. Preferem argumentar que isto é bobagem, que batalha espiritual não existe, que o diabo já foi vencido e que ele já não mais opera dentro dos lares. Então eu gostaria que você repreendesse qualquer sequela de incredulidade que possa estar agindo na sua vida. Não pare por aqui, vai até o final. Este é o momento mais importante, onde você vai fazer a purificação da sua casa, o lugar mais importante da terra para você. Por outro lado, temos que ter cuidado também com o misticismo. O que é o misticismo? É o excesso de fé em algo que talvez seja para ser olhado com a ótica do Espírito e com a direção do Espírito Santo de Deus. Eu já conheci pessoas que, ao falar para mim que fizeram um pente fino dentro de casa, removeram todos os objetos a ponto de ficar sem nada. E um tempo depois se arrependeram e chegaram à conclusão que foram movidos por empolgação, movidos por uma fé cega e pelo fanatismo. Então a palavra-chave desta introdução do capítulo 6 é equilíbrio. Sempre lembre disso na hora de fazer o pente fino.
Se o Espírito Santo te incomodar a retirar algo da sua casa, retire. Se no teu coração você não tiver paz, faça isso. Mas se for necessário também, faça a prova de Deus. Ou peça um sinal para Deus, antes que você seja precipitado e muitas vezes escandalizando um parente não crente, escandalizando o marido, a esposa, os filhos. Então tudo que nós fazemos é com a sabedoria de Deus e com a direção do Espírito Santo de Deus. Amém? Primeira coisa que devemos fazer para uma operação pente fino é consagração. A Bíblia diz em diversos textos, mas me chama a atenção quando o Senhor fala para Josué: santifique o povo, pois amanhã eu farei maravilhas no vosso meio. Então, toda bênção, toda vitória, toda conquista deve ser precedida de santidade. Antes de fazer a libertação de sua casa, separe um momento para a leitura da palavra, oração, arrependimento, confissão de pecados, preparação espiritual. Se for possível, vá até ao culto na sua igreja, participe de uma consagração ou suba ao monte para orar, mas não entre em uma batalha despreparado. Segundo passo, tão importante quanto o primeiro, faça uma equipe, não trabalhe sozinho. Eu costumo dizer, de uma maneira descontraída, que na batalha espiritual não existem Rambos. Você talvez conheça o filme do Rambo, um herói das décadas passadas. O Rambo era um guerreiro que entrava no Afeganistão sozinho e conseguia vencer exércitos, pilotar helicópteros. No mundo espiritual isso não existe. Nós somos um corpo, trabalhamos em equipe. Até o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, aqui na Terra, trabalhou em equipe com seus discípulos, ainda que uns fossem mais fracos e mais incrédulos. Uma equipe é sempre importante na batalha espiritual. A sua equipe pode ser constituída de sua família, de seu marido, de sua esposa, de seus filhos. Não é necessário profunda especialização. A única coisa importante é que todos estejam santificados. Então, convide um líder de sua igreja, um pastor, um obreiro, alguém que tenha uma experiência ao menos básica na área de libertação, para que esteja com você no processo, a fim de dar para vocês um pouco mais de convicção e certeza. Mas faça uma equipe com sua família, e essa equipe deve ser dividida em dois grupos: o grupo da oração e intercessão e o grupo da guerra espiritual. De modo que, na hora da libertação, na hora da purificação do pente fino, uma parte da equipe estará orando, cobrindo em oração a outra equipe. E a equipe da guerra será a equipe que vai à frente, removendo os objetos, confrontando os demônios, fazendo as orações de guerra. Você pode fazer, inclusive, colocar a equipe de oração em um quarto reservado, orando em todo o tempo, ouvindo louvores e adorando, enquanto a outra equipe vai à frente da batalha. Uma não é mais importante do que a outra, e a outra não é mais importante do que a primeira. Ambos trabalham juntos para que o nome de Jesus seja glorificado. Tendo a consagração e tendo uma equipe, nós entramos na terceira parte do pente fino, que é a remoção dos pontos de apoio. Eu gostaria de ler Isaías, capítulo 30 e versículo 22, que tem uma orientação clara sobre como remover o ponto de apoio. Isaías, capítulo 30, versículo 22 diz: e terás por contaminadas as coberturas das tuas esculturas de prata e a coberta das tuas esculturas de ouro. Lançarás fora estes objetos como um pano imundo e dirás a cada um deles: fora daqui. Veja comigo que não é apenas remover os objetos amaldiçoados, porque muitas pessoas erram removendo o objeto, mas não repreendendo o demônio. Então o objeto sai, o demônio fica, porque ele já conseguiu entrar. Geralmente, quando você for identificando os objetos amaldiçoados, na hora da remoção, tire o objeto e dê ordem ao demônio. Diga: demônio, eu sei que você está aqui, você foi denunciado, eu te ordeno
fora daqui, no nome de Jesus Cristo. Faça isso com paciência. Talvez o processo de libertação da sua casa possa demorar 10, 20 minutos. Talvez possa demorar um dia, 2 dias. Mas não pare enquanto você não tiver plena convicção de que a obra foi completa. Número 4, a oração de guerra. A oração de guerra é feita em algumas pequenas etapas. Sempre que você começar uma oração, comece adorando a Jesus. A oração do Pai Nosso, a oração modelo ensinada pelo próprio Cristo, começa dizendo: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Então comece adorando e glorificando o nome do Senhor. Esqueça durante algum instante a batalha que está sendo travada. Esqueça durante algum instante os demônios que estão inquietos porque estão para ser expulsos definitivamente da sua casa. E adore a Jesus Cristo. Toque um louvor, cante um louvor, exalte o nome do Senhor, libere palavras de adoração. E aproveite esse momento de adoração para invocar a presença do Senhor Jesus Cristo na sua casa. Convidar ao Espírito Santo, convide os anjos de Deus. Libere uma palavra de oração dizendo com fé, com ousadia: Senhor, coloque seus anjos aqui. Que seus anjos se movimentem livremente na cozinha, no quarto, no banheiro, nos corredores. Porque da mesma maneira que o demônio entra porque é invocado, os anjos encontram liberdade quando eles são convidados por você. A oração do Pai Nosso também diz isso. Após a adoração, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Invocar a presença de Deus, invocar o Espírito de Deus, invocar aos anjos, é trazer o reino de Deus à sua casa. E no decorrer desta oração, vai chegar um momento em que você vai encontrar dentro do seu espírito ousadia, fé, para confrontar e repreender os demônios. Chegando este momento, você pode falar abertamente com os demônios, não tenha medo. Muitas vezes nós dizemos que não podemos conversar com o demônio. De maneira alguma você vai ter intimidade com o espírito maligno, mas você precisa dirigir a palavra a ele, dizendo: eu sei que você está aqui, demônio. Eu te repreendo, você não tem mais direito de estar na minha casa. Eu te repreendo, sai, solta, larga esses objetos, larga meu filho, larga minha esposa, solta o meu marido. Eu te dou ordem, saia daqui no nome de Jesus. Então, quando você fala com autoridade, os demônios ouvem. A palavra de Deus diz isso: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Certa vez, Jesus Cristo repreendeu Satanás que estava na vida de Pedro. E não houve nenhum constrangimento naquele momento, porque Pedro sabia que quem estava sendo confrontado ali era o espírito maligno que estava agindo dentro daquela sociedade e dentro daquela relação. Uma coisa que eu costumo orientar, e é importante que você saiba, é que existem demônios que eles conseguem se manifestar com maior facilidade na escuridão. Existem demônios que só aparecem ou só se movimentam ou só perturbam quando nós apagamos as luzes. É por isso que tem tanta gente que tem medo de escuro. Salmo 91 fala sobre os espíritos da escuridão. Portanto, se você quiser fazer uma libertação completa, eu te sugiro a fazer um momento de guerra durante a madrugada. Se possível, meia-noite. É um horário de batalha espiritual. Apague as luzes da sua casa. Talvez você sinta até um medo durante o momento da libertação, mas persevere na fé. E com as luzes apagadas, caminhe por todos os cômodos, de cabeça erguida, dando ordem aos demônios: saiam daqui, no nome de Jesus Cristo. A luz prevalece sobre as trevas. Vocês pensam que estão na escuridão, mas aqui existe a luz de Deus. Você vai ver que após esse processo de libertação, durante muito tempo, a sua casa será transformada. Amém? Então, relembrando, primeira parte, a equipe de intercessão e de guerra espiritual, a consagração. Terceira parte, remova os pontos de apoio. Em quarto lugar, faça a oração de guerra. Agora, o quinto lugar, também muito importante, e não pode ser feito antes das etapas que eu já falei, é a unção com óleo. A Bíblia diz que o óleo é usado como um demarcador da presença do Senhor. E todo jugo é quebrado por causa da unção.
Nós vemos na Bíblia, por exemplo, Davi ungindo as armas de guerra, os escudos e as espadas de seu exército, para que eles sejam bem-sucedidos na batalha. Lá no livro do Êxodo, quando o Senhor orienta a libertação do Egito, o sangue de animais é colocado nas janelas e nas portas, de modo que, quando o espírito da morte passava pelo Egito, ele olhava a marca espiritual que aquele sangue deixava e ele não entrava naquela casa. O funcionamento do óleo da unção não é diferente. Eu, pessoalmente, costumo trabalhar com esses dois tipos de óleo. O óleo em si e o óleo em spray. Para que eu possa, ao mesmo tempo, em alguns lugares, ungir com óleo, passando o meu dedo, em alguns outros lugares, borrifar o óleo para que ele se espalhe de acordo com a direção do vento do Espírito de Deus. Então, quando você estiver fazendo essa quinta etapa do pente fino, a primeira coisa que você deve fazer é ungir as entradas e saídas da sua casa. Não apenas as entradas e saídas físicas, mas as entradas e saídas espirituais. Comece pela janela e pela porta. Todas as janelas e portas que dão para o exterior devem ser ungidas. Passe o óleo consagrado pelo seu líder na ponta de seus dedos e marque os umbrais das janelas, marque os umbrais das portas. Enquanto você vai ungindo, diga, em nome de Jesus, eu consagro a entrada da minha casa para que nenhum demônio consiga passar por aqui, a não ser que seja invocado. Sem dúvida que se vocês invocarem, se vocês cometerem novamente os erros que foram denunciados nos capítulos anteriores, os demônios vão ter facilidade para voltar. Mas unja, consagre todas as portas, todas as entradas. As portas eletrônicas também devem ser consagradas. Consagre seu computador, porque através dele coisas ruins podem entrar para a sua vida, para a vida de seu marido, de sua esposa, de seus filhos. Pornografia, violência, informações ruins. Consagre a televisão, o aparelho de som, o aparelho de celular, o aparelho de telefone. Quantas desgraças entram dentro de uma casa por um telefone, por uma notícia mal dada, por uma palavra trazida por alguém que tem inveja. Quantas pessoas decidiram dar cabo de sua vida após receber um telefonema? E muitas vezes um telefonema é maldoso, cruel, premeditado. Então consagre todos esses objetos. Depois disso, ande pela sua casa e consagre tudo aquilo que o Espírito Santo mandar. Unja objetos, unja a cama onde vocês dormem, para que vocês tenham uma noite de sono abençoada. Unja os equipamentos elétricos, unja as dispensas, peça a Deus a prosperidade, a multiplicação dos bens, e todo jugo será quebrado por causa da unção. Depois de todo esse momento de consagração, sempre dizemos que a responsabilidade é sua para manter tudo aquilo que você conquistou. Cuidado com quem entra na sua casa. Cuidado com o que entra na sua casa e cuidado com suas práticas. No demais, eu tenho plena convicção que será só colheita. Eu tenho plena convicção que você terá testemunhos tremendos para contar. Eu quero orar com você neste momento. Feche seus olhos durante algum instante. Se possível, reúne sua família agora. Coloque todos diante da televisão, porque eu vou orar para que Deus te dê entendimento espiritual e para que fortaleça sua fé e para que o Senhor te levante como um libertador, te dê autoridade. Talvez você fique pensando aí que esta palavra não é para você, que você não é a pessoa adequada para repreender o mal. Esse DVD chegou até as tuas mãos por isso, porque Deus tem um projeto na tua vida. Então reúna todos agora e feche seus olhos. Eu quero fazer uma oração. Senhor Jesus, nós queremos te louvar, queremos te adorar, porque tu és aquele Deus que dá a palavra na hora que nós precisamos. A tua palavra é como um alimento que nos traz vida, que nos traz força. Não há prazer em nós falar do mal, não há prazer em nós falar sobre o diabo, sobre o que ele faz.
Mas é necessário, Pai, fortalecer o teu exército. É necessário capacitar o teu povo. Por isso, Pai, te pedimos perdão se falamos demasiadamente daquele que nós odiamos e daquele que nos odeia. Neste momento nós queremos liberar uma palavra ao Senhor, dizer que te amamos, dizer que confiamos na tua palavra, dizer, ó Deus, que nós concordamos, ó Pai, com suas promessas para a nossa vida. Agora, Pai, entra na casa deste espectador, entre neste local, ó Pai, entre nestas vidas que estão de olhos fechados, orando e pedindo a bênção. Talvez esteja diante de nós agora alguém com um casamento fracassado. Esteja diante da televisão agora, Pai. Alguém que está pensando ou estava pensando em dar cabo de sua própria vida. Alguém que está sendo afrontado pelo diabo, ouvindo vozes, vivendo em uma casa mal assombrada. Mas, ó Deus, hoje é o dia da mudança do cativeiro. Hoje é o dia, Deus, que o Senhor se levanta do trono e senta nas asas do querubim para vir de socorro à sua igreja. Abençoa, Pai, esta pessoa que está agora de olhos fechados, clamando a Ti. E dê para ela uma autoridade espiritual jamais sentida por ela antes. Dê para ela uma convicção, Pai, do poder liberado da cruz do Calvário. Eu quero declarar em nome de Jesus que essa vida será transformada. Essa família será transformada, Pai. E que através deles, através da vida deles, da experiência deles, muitas outras famílias serão alcançadas. Obrigado, Pai, pela Tua presença. Obrigado pelos Teus anjos. E obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de liberar essa palavra a este povo tão querido. No nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Bom, chegamos ao final de mais um vídeo treinamento. Eu espero que este treinamento tenha sido útil para a sua vida e útil para o seu ministério. Ouça, assista este DVD mais do que uma vez. Anote o que você puder e, acima de tudo, ponha em prática os ensinamentos. Esse trabalho é consequência de 10 anos de prática, experiência, na minha própria vida, na minha casa. O que eu tenho falado aqui é algo que eu tenho experimentado com a minha esposa, com meus filhos e orientado a meus discípulos mais pessoais, mais íntimos. Você pode fazer cópia deste DVD e abençoar seu vizinho, abençoar seu familiar, seu parente, seu colega de trabalho. Nós não temos reserva quanto a isso. Acreditamos que todo esse material tem sido dado pelo Espírito de Deus para nós, para abençoar. É claro que se você adquirir o produto original conosco, você também estará abençoando a minha família, abençoando o meu ministério e tendo a possibilidade de ter o material com a capa e com toda a diagramação e arte que nosso designer fez com muito carinho para você. No entanto, eu quero que você seja abençoado. Lembre-se que este é apenas um de diversos treinamentos que nós estamos e estaremos disponibilizando através de nossa loja virtual no site atos2.com.br. Falamos sobre batalha espiritual e libertação, batalha espiritual no casamento, atos proféticos para a conquista de território, quebra de maldição, libertação financeira, adoração como arma de guerra, o poder da oração em línguas e oração e intercessão profética, dentre outros temas que o Senhor tem nos dado e estaremos colocando através de vídeo treinamento. Deus te abençoe. Até a próxima.